É, eu vou falar com vocês o que aconteceu na aula passada, tá? Na aula com a turma de administração integral. A gente começou a discutir, não propriamente, o que é direito, direito moral, direito objetivo, direito subjetivo. Vocês estão me escutando bem, né? E faz assim, se estiver me escutando. Ótimo, obrigado. Então, a gente começou uma discussão não sobre esses conceitos e tal. Eu parti de uma explicação sobre um texto, o livro que eu estou voltando a ler, que chama A Era dos Direitos, do Norberto Bobbio. Eu não sei se alguém já ouviu falar nesse livro. Eu vou disponibilizar aqui para vocês a tela. Tá aqui. Aí. Então, vejam. Aqui eu tenho A Era dos Direitos, né, do Norberto Bobbio. Esse livro ele foi escrito em 1909, tá? E eu comecei a ler ele ontem, era mais ou menos 1h da manhã. Do famoso, sabe? Aquele momento que você, tô com sono, não vou ler. Sabe? Eu comecei a ler e achei interessante, peguei aqui alguns trechos, que é uma, que são bastante interessantes sobre o ponto de vista atual. Então, eu vou começar a nossa aula de hoje informando sobre essa frase esse trecho do livro do Norberto Bobbio. O elenco dos direitos do homem se modificou e continua a se modificar com a mudança das condições históricas, ou seja, dos conhecimentos e dos interesses das classes no poder, dos meios disponíveis para a realização dos mesmos, das transformações técnicas, etc. Bom, com base nisso, eu queria ver com vocês o seguinte. Deixa eu anotar isso aqui, então. Peraí. E aí eu boto aqui no chat para vocês. Aí no chat, botei no chat. Aí. Por que eu comecei com isso? Porque quando a gente vai analisar o conceito de direito, quando a gente vai analisar a criação do direito, o nosso ordenamento jurídico, a gente sempre vai identificar regras. Regras de conduta, regras de comportamento, regras sobre o direito alheio, regras sobre o comportamento que você tem que ter em relação ao outro. Então, são regras de convivência, são regras para a gente conviver em sociedade. E à medida que a nossa sociedade vai se desenvolvendo, as regras também vão se tornando mais complexas. E o foco que eu quero trazer aqui para hoje é relacionado ao direito do homem, tá? Entendam, direito do homem, mulher, tá? E direito do ser humano, vamos dizer assim. O direito do ser humano, ele está muito, ele sofreu, né? Ele foi impactado por uma série de alterações, modificações estas oriundas de um movimento histórico, ou melhor, de vários movimentos históricos. Então, quando eu falo aqui que o direito do homem se modificou e vem se modificando, eu queria passar a palavra para, deixa eu ver, Lucas Júnior. Lucas? Essa é a hora que começa a debandar o pessoal, sabe? Lucas. Olha que safadinho, não tá aí não, Lucas? Lucas Santana. Olha só, eu vou fazer chamada. Ai, ai, ai. Gustavo Franco. Gustavo Franco. Que beleza. Então vou aqui, ó. Bernardo, tô vendo que você tá aí. Pelo menos isso. Eu não vou ficar aqui chamando 1 milhão de pessoas aqui sem
É, né? Opa, pode falar aí, professor. Tudo tranquilo com você? Tá tudo certo. Então tá bom. Ô, Bernardo, o negócio é o seguinte: quando eu estou falando aqui de direitos do homem, modificação desses direitos, vamos trazer isso um pouquinho para o Brasil, tá? No contexto. Você nasceu em que ano? Nasci em 99. 99. 1999. No ano a entrada do bug do milênio. Ô, Bernardo, então você que nasceu em 1999, você provavelmente teve um tipo de educação cultural muito diversa da minha, tá? Eu vou mencionar para vocês como foi a minha educação convencional, ok? A minha educação foi do seguinte sentido: eu sou uma pessoa que eu tenho alguns tipos de interesses, e quando eu era pequeno, um dos interesses que eu tinha, pelo fato de eu ver a minha mãe fazendo aquilo, era a pintura. Minha mãe pintava bastante, só que minha mãe pintava porcelana. E eu gostava daquilo lá, eu achava bonito o trabalho. E eu, certa vez, cheguei para minha mãe e falei assim: mãe, me ensina a pintar. Aí meu pai falou que não, porque era coisa de viado, ok? Essa criação que eu tive, ela é errada? Ah, eu diria que de um certo pensamento, sim, né? Hum, Porque ela tende a separar um pouco o que é de menino, o que é de menina, quando na verdade não tem nada disso. Tem grandes pintores que são homens, e a maioria deles, pelo menos, por causa de todo um aspecto, também era homem, né? No caso. uhum. Não, não, a questão de opção sexual, eu acho que ela não está ligada à profissão, ao exercício de uma atividade. A opção sexual, opção não, né? A sexualidade da pessoa está intrínseca. A questão é se a pessoa vai ou não se envolver naquilo ali, né? Porque ainda assim, hoje nós temos vários tabus. Mas não é isso que eu quero mencionar. A minha menção é sobre a forma como a evolução da nossa sociedade atinge pontos que são interessantes. Eu tinha o que, uns 10, 11 anos de idade, quando eu falei com minha mãe que eu queria pintar porcelana, e meu pai falou que não, porque era coisa de viado. Aquela época, a gente tinha um tipo de visão do mundo. O homossexual, ele foi conceituado, né, na cabeça das pessoas da minha geração e da minha geração até que não, da geração anterior e das gerações anteriores à minha, foram pintados como pessoas que carregavam doenças e eram pessoas que praticavam é, é, atos libidinosos. E aí, e, e isso era muito feio, era levado por uma questão de certo ou errado. Então, muitas vezes a homossexualidade ela era levada em consideração como algo errado, como algo, como o ministro da nossa educação falou, como algo relacionado a uma doença. Então, muito. Hoje, quando a gente vai discutir a homossexualidade, o Bernardo, eu não sei que tipo de educação você teve, mas acredito que a sua educação possa ter sido parecida ou um pouco melhor que a minha. Você pode. É, meu pai, ele também tem um pouco desse estereótipo, ele tem esse machismo meio intrínseco, né? Mas diferentemente, eu quando tive criança, minha família me incentivou a fazer artes. Eu tinha tipo uma aula particular de artes, que era pintura, música, Uhum, mas mesmo assim, até hoje, ele, apesar de ter incentivado essa área, ele ainda tem alguns estereótipos machistas, ou então homofóbicos até. Mas, entendi. tipo assim, ele nunca me proibiu de fazer nada por causa disso. Uhum, Eu creio que ele não gostaria também que eu fosse viado ou gay ou qualquer coisa do tipo. Ele até possa falar esse tipo de coisa, uhum, mas ele nunca me proibiu de fazer nada desse tipo. Mas eu entendi. acho que toda a geração dele tem um pouco desse estereótipo aí, tá ligado? Ainda tem, né? Seu pai tem quantos anos? Eu acho que é 55. 55 é? É.
Ok. Bom, então, vejam que atualmente, eu acredito que a concepção que vocês têm hoje, e acredito eu que é algo que vocês vão passar para frente, independentemente de vocês terem ou não filhos, é algo que vocês vão praticar no dia a dia, é o próprio foda-se. A pessoa é gay, foda-se. A pessoa Professor, é não sei o quê. Oi. mas eu moro em cidade pequena, né? Hum, E aqui mesmo pessoas assim da minha idade, tem muita gente que ainda tem esse preconceito. uhum. Que Sim, nunca saiu daqui, e, tipo, só convive com a galera mais antiga, vem, só ouve o que o pai fala e nunca viu o mundo lá fora mesmo, ainda tem esse tipo de preconceito. sim. Pois é, essa situação, Ana Flávia, ela é muito comum. O Brasil, ele é um país de dimensões continentais e não é à toa que essa dimensão continental signifique algo relacionado também a uma cultura extremamente fragmentada. Então, nós temos, você concorda comigo que uma educação que é dada para uma criança numa cidade grande, eu não falo capital, numa cidade grande, ela é diferente de uma educação que é dada para uma criança numa cidade pequena. A questão, Completamente. a questão é que nós, como responsáveis, como adquirentes dessa possibilidade de tecnologia, de conhecimento, a gente tem um dever também, porque a gente se empodera por meio do conhecimento. E esse poder gera uma responsabilidade. A gente não pode negar isso. Tá? Então, à medida em que a gente vai verificando situações no nosso cotidiano, em que são situações em que não são mais admitidas ou toleradas, a nossa função não é calar a boca ou pegar o celular e filmar. A nossa função é exatamente intervir onde a gente pode intervir, na tentativa de tornar, de fazer com que pessoas, mesmo que sejam consideradas diferentes, elas não são anormais, elas só são diferentes. Não, Então, concordo, mas eu tô falando, tipo assim, só que mesmo que você fale com as pessoas, ainda mais no governo atual também, né, que tá piorando a situação, tem muita gente aqui que é broca mesmo. é broca? O que é isso? É tipo da roça, assim, que não Ah, aceita entendi. nada. Foi mal. Entendi. Não, Só não tem tem uma dúvida problema, também. não. Hã? Fala, Só uma Gustavo. dúvida em relação a isso. É bom que minha pergunta ela aglomera tudo isso que a gente está falando assim, né? É nos anos 80 e anos 90, né? A violência contra esse público, né? Homossexual era tão grande quanto é hoje? Ou existia, mas não era filmada? Essa Ela violência era, ela, física, né? ela era velada, né? Não era uma coisa que... Era uma coisa considerada, inclusive, comum. A violência física, porque Era comum. Porque o preconceito, ele foi enraizado de tal forma em que a pessoa era considerada uma pessoa que tinha que viver à margem da sociedade. Tanto é que são as pessoas marginalizadas, é a minoria. Aí a gente, nesse bololô todo, a gente pode colocar uma porrada de gente hoje em dia que vem sendo exposta na infringência dos seus direitos. Né? Então, eu posso... trans é pior ainda, né? Oi? É quando a pessoa é trans, é pior ainda, né? A Sim, situação. sim, a trans, Mais difícil ainda, né? dentro do mesmo círculo também existem preconceitos, né? Então É, isso tudo é um movimento de mudança. Então, já vi uma eu vez que, queria... por exemplo, homossexual gordo, ele sofre preconceito porque os homossexuais são magros, em baladas gays, assim. Como é que é? O homossexual que é obeso, ele Ah, sofre preconceito dos próprios homossexuais que são magros. Uma é coisa assim. normal, mas Ou os trans também não têm aquele contato com eles, né? Uhum. Eles olham com outros olhos, né? A gente Já tem vi que isso. entender, a gente tem que entender a diferença do preconceito, tá, pro não gostar. Não é para mim. Não faz parte do meu mundo. Entendeu? A gente também não, a gente tem que distinguir isso. Uma Eu, coisa é quando a... era criança, Hum, né? Eu sou uma criança dos anos 90, né? 92, né? A minha mãe falou comigo que se eu virasse viado, eu ia ganhar uma coça.
Se eu Pois é. virasse, eu ia ganhar uma coça. Entendeu? Primeira coisa era essa. Eu tinha uns 6 É um anos de isso. castigo, né? É um castigo, né? Então, hoje a gente já não enxerga isso como um castigo, e sim como não é um problema meu. Não é um problema meu a Minha família sexualidade. enxerga como castigo. Sim, Meus tios, ainda assim, a questão é que a gente consegue hoje identificar reações diversas que a gente pode tomar num círculo em que a gente está inserido, né? O meu círculo pessoal, o meu círculo pessoal na década de 90, anos 2000, a gente tinha os nossos preconceitos, a gente tinha as nossas, né, o nosso jeitão meio calma aí, né, meio suspeito, né? Então, essas pessoas, elas, à medida em que a sociedade vai se desenvolvendo, ela vai verificando que a sociedade ela não funciona apenas do Estado para baixo, ela também funciona do de baixo para cima. É uma relação praticamente que simbiótica. A necessidade que a gente tem hoje de fazer valer os direitos das pessoas que são consideradas à margem da sociedade, ela tomou proporções, acho que na pandemia, muito, muito interessantes, porque a gente vê pessoas entrando no meio social que antes a gente nem sabia que existiam. Ou seja, são pessoas alheias à margem da sociedade. Bom, continuando aqui a apresentação, o Norberto Bobbio ele segue informando o seguinte, que os direitos que foram declarados absolutos no final do século XVIII, como a propriedade sagrada e inviolável, foram submetidos a radicais limitações nas declarações contemporâneas. Os direitos que as declarações do século XVIII nem sequer mencionavam, como os direitos sociais, são agora proclamados com grande ostentação nas recentes declarações. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. O direito ele vai se modificando ao longo do tempo, à medida que a gente mesmo vai se desenvolvendo enquanto sociedade. Porque a gente precisa encontrar mecanismos para coabitar no mesmo planeta. Então, como atualmente nós temos uma relação muito próxima em virtude das nossas tecnologias, é muito fácil a gente verificar e incorporar culturas diferentes à nossa própria cultura. E em que medida que isso pode alterar, em que medida que isso pode fazer com que a nossa sociedade não altere as legislações já existentes, mas que façam valer a legislação existente. Tornem essa legislação eficaz. De que forma que a gente verifica isso? Exatamente por esses embates, essas notícias tão pavorosas que nos vêm quase que diariamente sobre desavença de direitos humanos, de direitos do ser humano em relação a uma pessoa negra, em relação a uma mulher, em relação a uma criança que foi estuprada. Então, isso tudo são movimentos e são discussões para a modificação de uma concepção de direitos do ser humano. Então, o direito ele vai sendo alterado ao longo do tempo e, atualmente, essa mudança ela é muito mais visível. Ela é muito mais intensa. A gente consegue praticamente viver um Big Brother de tão rápido que as coisas que as informações chegam para a gente. Tem alguém mais velho aqui na turma? Tem? Mais velho que idade. Uai, não sei, depois dos 30. Não, eu não, pelo menos. O Dudu Tem tá ninguém fazendo depois... essa matéria ou não? Oi? É mesmo. O Eduardo Liboreto tá fazendo a matéria? Amara, Eu acho que ele não tá, não. Não, não tá aqui não. Ah, não, então não. Não, então tá. Quase lá, 27. Bom,
quando a gente for começar a estudar direito empresarial, nós vamos ver uma questão que fala sobre função social da propriedade. Tá? A propriedade, ela era vista como algo inviolável, né? A pessoa não poderia invadir a sua propriedade por mera arbitrariedade. Ela deveria ser, aquela propriedade era considerada praticamente que sagrada, e sendo defensável de qualquer forma. O direito empresarial e o direito privado, eles desenvolveram teorias ao longo do tempo, principalmente no pós-Segunda Guerra, que vai tratar sobre o ser humano como o epicentro das relações. Então, se antes eu tinha a propriedade, agora eu tenho o ser humano. E como é que eu vou interpretar essa propriedade, então, sendo ela inviolável? Eu vou mitigar esse direito de propriedade. Ou seja, a pessoa que não fizer uso da sua propriedade, ela será retirada dessa propriedade para colocar alguém ali que possa fazer uma função social. Então, que tipo de função social que a gente está falando? A gente está falando de uma função social de moradia, numa função social de produção, numa função social de comércio. Então, são inúmeras funções que eu posso dar para a propriedade. Um mero fim especulativo, eu tenho uma propriedade, eu utilizo aquilo ali para fins especulativos, ou seja, eu quero ganhar dinheiro com aquela propriedade, isso, apesar de ser ainda uma prática muito recorrente, ela já é vista com maus olhos pela doutrina e pela jurisprudência, por juristas, que entendem que aquela propriedade ela precisa dar uma função social. E se aquele proprietário, então, não consegue dar tal função, o Estado vai lá, retira dele aquela propriedade e entrega para uma outra pessoa por meio da desapropriação. A uso capião, por exemplo, é uma forma também de aquisição da propriedade, quando a pessoa tem um proprietário, o sujeito vai lá e invade, uma pessoa X invade um terreno, ali constrói a sua casa e fica ali por 5, 10 anos, sem nenhum tipo de transtorno, nenhum tipo de ameaça àquela posse tranquila, ainda que não seja mansa, né? Então, essas pessoas, elas passam, posteriormente, a serem proprietárias daquele imóvel. Para vocês verem que o direito à propriedade, antigamente, ele era algo sagrado. A pessoa entrava no meu terreno, eu podia matá-lo. E nós temos julgados brasileiros que falam sobre isso, que é a legítima defesa da posse, da propriedade. Então vejam como é que os direitos são alterados. Em seguida, ele menciona sobre os direitos sociais, que eram direitos do ser humano que não eram concebidos à época da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, aquela da Revolução Francesa. Essa declaração, ela não mencionava os direitos sociais como direitos intrínsecos da pessoa. Então, na Revolução Industrial, ela dá, esses direitos sociais, eles aparecem como uma tentativa de frear as revoluções dos empregados das indústrias. Porque eles faziam greves, porque a jornada de trabalho era excessiva, o ambiente era insalubre, homens e mulheres e crianças trabalhavam jornadas de 18, 20 horas, viviam em cubículos com trabalhos, com uma remuneração ínfima, e isso tudo foi gerando um problema dentro dessas indústrias têxteis, que em um determinado momento aquilo ali teve que eclodir, para mostrar para o mundo que existiam pessoas que estavam sendo exploradas. Então a Revolução Industrial, ela traz esses direitos sociais que posteriormente eles são inclusive inscritos em constituições. A primeira Constituição é a Constituição do México, salvo engano, de 1916 ou 17. A Constituição de Weimar, também, da Alemanha, também mencionava os direitos sociais. E, atualmente, nós temos a nossa Constituição que nós temos um capítulo próprio,
que fala sobre os direitos sociais. Tamanha a importância de eu resguardar os direitos de um determinado ou de determinada classe trabalhadora num ambiente de trabalho. Porque a nossa busca constitucional, o direito constitucional, ele tem como um dos seus objetivos a busca incessante pela felicidade. Olha que bonito. E como é que eu como é que eu vou conseguir atingir essa felicidade se eu não tenho um salário adequado, se eu não tenho uma moradia adequada, se eu não tenho condições de me manter saudável? Então, esses direitos sociais também são englobados, também foram trazidos por uma necessidade, por uma vontade daquelas partes de, ei, nós precisamos de trabalho, sim, mas esse trabalho ele tem que ser adequado. O trabalho do menor, por exemplo, ele era admitido. Crianças com 8, 10, 12 anos de idade. A legislação permitia isso. Atualmente, falar em uma criança de 8 anos de idade trabalhando, você fala que é o quê? Um trabalho infantil escravo. Seguindo. E por último aqui, pessoal, para ele concluir, ele menciona, não é difícil prever que no futuro poderão emergir novas pretensões que no momento nem sequer podemos imaginar, como o direito a não portar armas contra a própria vontade, ou o direito de respeitar a vida também dos animais e não só dos homens, o que prova que não existem direitos fundamentais por natureza. O que parece fundamental numa época histórica e numa determinada civilização, não é fundamental em outras épocas e em outras culturas. Olha que interessante Ó, eu não apresentei para vocês não, né? E ninguém fala nada, né? Todo mundo caladinho. Pronto, tá aí, ó. O que me chama a atenção aqui é essa parte ao final, que prova que não existem direitos fundamentais por natureza. Não, desculpa. O que parece fundamental numa época histórica e numa determinada civilização não é fundamental em outras épocas e em outras culturas. Isso me chama bastante atenção porque o Norberto Bobbio, ao informar que o direito ele é mutável, ele também informa que em determinadas culturas, em determinadas civilizações, o direito vai agir de maneira distinta, de maneira diversa. O que não significa que é errado. O que significa apenas que determinadas posições são elencadas por um determinado ordenamento jurídico de acordo com a cultura daquele local. O Código Civil... Você está falando de Oriente Médio, né? Você está Não. falando de Oriente Médio. Por exemplo, o nosso Código Civil de 1916, aqui brasileiro, ele falava que a mulher era considerada relativamente incapaz ao se casar. Ou seja, ela não tinha capacidade plena para o exercício dos atos da vida civil. Isso no Código Civil de 1916, que foi alterado em 2002. É óbvio que esse tipo de interpretação caiu por terra por meio dos julgados do STJ e STF, tá? Mas vejam como é que a nossa sociedade via a mulher como uma relativamente incapaz de casada. Tem uma lei também do adultério, né? Há pouco tempo atrás, mas ele podia matar a mulher se fosse se pegasse, né? Tem um caso histórico brasileiro. Um sujeito, ele matou a mulher e o amante da mulher, que ele chegou em casa e viu os dois na cama, se enfureceu, matou os dois, foi levado a julgamento e o argumento da defesa foi que ele agiu em legítima defesa da sua honra. E ele foi absolvido. É o direito, pessoal. O direito como ele é. A gente balança a cabeça hoje, falando assim, meu Deus, mas aquela cultura admitia isso. Imagina você... Sabe aqueles... vocês já viram Lisbela e o Prisioneiro?
Os filmes brasileiros que retratam o Nordeste brasileiro, os mais antigos, são pessoas carrancudas, são pessoas assim, mexeu com a minha índole, eu tenho que te matar, eu vou passar o fogo no você. Passar a faca. Então era normal isso, era admitido isso. Hoje a gente já acha que é um absurdo. E por que a gente acha um absurdo? Porque todos têm direito à vida. Isso não é legítima defesa da honra. Não justifica você matar uma pessoa porque a sua intimidade foi violada, sua honra foi violada. Se assim o for, pede uma indenização. Já vi casos em que a pessoa é traída, pede uma indenização e recebe uma indenização. Por quê? Porque teve a honra manchada. Agora, justifica matar uma pessoa? Atualmente não. Vamos pensar na Idade Média? Matava uma pessoa para assumir a coroa. O governo mudava incessantemente por conta de vingança, por conta de briga, rixas. Hoje não. Hoje, se eu tenho algum tipo de rixa, por exemplo, com o Gustavo, e mato o Gustavo, eu vou ser preso, eu vou ser levado a julgamento. E eles vão querer saber por que eu matei o Gustavo. Porque isso vai influenciar na minha pena. Então vejam como o direito muda, como a nossa sociedade ela é alterada até mesmo pela própria forma como a gente se desenvolve. E atualmente, como a gente tem essa série de informações que não são disponíveis, a gente consegue identificar moralmente o que seria mais justo ou mais injusto. E dentro do direito isso pode ser alterado ao longo do tempo. Lili Zamun. Quem é você, Lili Zamun? Ana Luísa. Ana Luísa. Você é streamer? Não. Não? Ah, É só para ficar confortável mesmo? não, eu não sou streamer, mas eu jogo. Ah, é? O que você joga? Ah, jogo LOL, jogo DBD, Overwatch, Valorant. Que chique. Eu Obrigada. jogo PUBG e Saint Seiya. Ó, nós temos que marcar um duo de PUBG então, hein? Uai, vambora. Você joga de 2 dedos ou 3 dedos? Ou 4 dedos? Quê? Você joga de 2 dedos, 3 dedos ou 4 dedos? Não entendi a pergunta. Você não joga PUBG? Eu jogo. Então, 2 dedos. Pelo 3 dedos. telefone, computador. Não. Eu jogo pelo PC, pô. Ah, que PC o caralho, isso. Ah, não, celular não, sai fora. Não, o PC não. Eu acho que nem roda aqui. Vamos voltar então. Pessoal, leitura do texto do Yves Gandra Martins. Cadê vocês? Estão aqui. Será que agora eu consigo? Vou chamar o Rodrigo Osório Campos Filho. Você foi sorteado. Pode falar. Liga a câmera aí, meu jovem. Pode falar. Tá ligado? Aonde você tá, meu jovem? Tô te vendo agora. Você tá bom? Rodrigo, com relação ao texto do Yves Gandra Martins e com base nas coisas que foram mencionadas aqui na sala, olha que... E as coisas que foram mencionadas hoje, relativamente ao próprio desenvolvimento do nosso direito, eu queria que você comentasse o texto do Yves Gandra Martins em relação à aula de hoje. Traz aí um comentário para gente. De quê? Sobre o texto do Yves Gandra Martins e sobre tenta fazer um aspecto aí de uma comparação da aula de hoje. Que ele trata, por exemplo, direito natural, direito positivo, justiça, isso tudo são questões que a gente pode mencionar aqui, que foram faladas em sala hoje. Em sala. Esse texto aí tava onde? Tava no portal? Tava no portal. Eu não li, não. Pois é, tava lá no portal.
Eu não tava onde? Tava nos artigos ou tava no. Nos artigos. Ah, é porque eu Você tá no li. grupo do WhatsApp? Tô. É porque eu li errado. O que que eu fiz? Eu não li os artigos, eu li o conteúdo. Eu fui no conteúdo pra aula e li e assisti aqueles vídeos. E aquela matéria que tava lá, eu li. Eu achei que Entendi. era lá, não vi os artigos. Entendi. Beleza. Então depois dá uma lida no texto, tá? Que ele é bastante interessante. Show, pode. Natália Abreu. Natália. Desculpa, professor, eu estava escrevendo. Então, Tudo fiz a bem. mesma coisa. Você fez a mesma... Alguém leu o texto, gente? Quem leu o texto? Eu li o texto, mas eu tive bem. alguns problemas para entender ele. Eu achei algumas partes meio complicadas de pegar. Ótimo. Então vamos lá. A gente pega o texto, a gente destrincha esse texto. Vamos lá. Vocês estão com o texto aberto aí? Quem teve dúvidas? Esse cara é famoso, né, o Rafael? Oi? Ele que teve esse desgrande, né? Esse cara, o nome que ele é um senhor, né, já, acima de idade, ele é famoso no direito, né? Me parece que ele escreveu o processo de impeachment, foi aquela vez? Ele fez parte no meio? Ou foi um comentarista, não sei? Ele é um ex-juiz federal, se não me engano. Ele é ex-ministro. Direito famoso. Ele é ex-ministro do STF. É o famoso pica grossa. Ele é. Então vamos lá. Lelisa Moon, quais são suas dúvidas? Então, para ser sincera, assim, ficou até difícil identificar um pouco a dúvida, sabe? Eu fui lendo assim, aí eu fui entendendo um pouco, eu peguei a parte, tipo, mais pro final, assim, ele explica, tipo, direito público, que é mais coisa do Estado e tal, que o direito privado é uma coisa mais, tipo, que, pelo que eu entendi, né, que é das duas partes, é tipo isso, tipo, a pública é um acima do outro, a privada é uma coisa mais que envolve as duas partes. Ana Luísa e demais membros da banca, a gente tem que entender o direito como da seguinte forma. O direito público e privado, tcharam. Vou ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui para vocês, tá? Olha só, quando a gente fala do direito... Tá dando para ver? Tá. Quando a gente fala do direito público, a gente exatamente vai tratar, de um lado... Tá dando Estado... reflexo, professor? Tá dando reflexo? Tá. Katsu. Então, peraí. Vou fazer assim, ó. Tcharam. Bom, vamos fazer o seguinte. De um lado, eu vou ter, no direito público, sempre a figura do Estado. Por quê? Porque o Estado, quando a gente for falar do Estado, nós vamos ver que o Estado recebeu uma carta branca, praticamente. E essa carta branca informa como o Estado vai se organizar, como o Estado vai organizar a sociedade em que ele vai atuar. Então, quando a gente fala em direito público, a gente fala dessa relação vertical do Estado para o indivíduo. Então, tanto é que o Estado ele vai representar o interesse coletivo, o interesse da coletividade. Então, em determinado momento, por exemplo, quando eu estava mencionando sobre o direito de propriedade, que antes era algo sagrado, o Estado atualmente ele vai intervir naquela propriedade, ele vai atacar aquela propriedade se ela for infrutífera, se ela não gerar a sua função social. Então ele vai no patrimônio do indivíduo, retira de forma forçosa aquela propriedade e entrega para outra pessoa. Então olha essa relação vertical, essa relação de poder do Estado em relação ao indivíduo. Ok? Essa é a relação de direito público. Tá? Óbvio que dentro do direito público eu também vou ter uma relação horizontal entre estados. Então, por exemplo, eu tenho o Estado Brasil, a República Federativa do Brasil, e eu tenho a República Italiana. Então eu tenho de um lado um Estado italiano e do outro o Estado brasileiro, e os dois vão atuar horizontalmente. Por quê? Porque os dois são considerados estados soberanos.
ok? Nenhum dos estados pode agir contra o outro, tá? Exercendo seu poder, em tese. Quando eu falo do direito privado, eu já falo basicamente de uma relação também horizontal. Só que ao invés de eu ter o estado de um lado, eu vou ter um particular de um lado e um particular do outro lado. E esse particular, ele pode ser a Lilisa Moon, pode ser o Ponto Cão, tá? Uma clínica veterinária, pode ser uma padaria, mas nunca vai ser o Estado. Pode ser a Vale do Rio Doce, mas nunca vai ser o Estado. Ok? Sempre nessas relações aqui de direito privado, eu sempre vou ter, de um lado e de outro, agentes particulares. Professor, mas o Estado ele pode atuar como um ente particular? Pode. Por que não? Ele pode agir, ele pode entrar no mercado competindo com seus concorrentes. Mas, dessa forma, ele vai ser considerado não um agente estatal, e sim um agente privado. Ou seja, as condições de contratação, as condições contratuais, elas serão não no exercício de um direito que a gente chama o direito do príncipe, mas sim numa relação comercial comum. Tal como ocorre, por exemplo, Brasil e China na exportação de agropecuário. Nessas exportações, muitas vezes, o Brasil e China são apenas pessoas que são contratantes, e não Estado-Estado. Oi, Ana. Eu liguei aqui sem querer, foi mal. Tudo bem. Então quer dizer que sempre o público, tipo, sempre vai ser o Estado? Sim. Agora vamos lá. O que é Estado? Lilisa Moon, o que é Estado? Eu tinha visto no texto falando. Eu não vou falar igual do texto, não, porque eu realmente não lembro, mas se eu não me engano, assim, seria um conjunto. Vou só falar aqui o que eu tô pensando mesmo. Tipo, eu imagino que seria tipo um conjunto com. Um conjunto que precisa ser liderado. E aí tem o líder, o que vai, tipo, botar ordem nas coisas. Eu não sei, eu já fiquei meio confusa, tô já perdendo o fio da minha. Tá. Olha só, Ana Luísa, Para ter Estado, precisa de território, povo, população, tem sim, língua, sim, tem mas que ter um território. esse aí não é o ponto que eu quero chegar. Esse aí a gente vai ver daqui 2 semanas, né? Mas, inicialmente, o que eu quero mencionar é que dentro do direito público, quando a gente fala da figura do Estado, o Estado ele é representado por diversos órgãos, organismos e pessoas. Então, eu tenho diversas instituições dentro do Estado. A Universidade Federal de São João del Rei é um representante do Estado dentro daquela competência da Universidade de São João del Rei. Então, a figura, quando eu falo figura Estado, entendam que é qualquer ente ligado ao poder público, à administração pública. Então, eu tenho a UFSJ, eu tenho, por exemplo, as UPAs, eu tenho a prefeitura, eu tenho a Câmara de Vereadores, eu tenho a Petrobras. Então, são agentes que são do Estado. E cada um desses agentes possui uma atribuição e uma característica própria. Então, por exemplo, eu tenho a figura do Ministério Público que, em determinadas circunstâncias, vai exercer o papel de acusador. Então, ele vai acusar determinadas pessoas. Em outras ocasiões, o Ministério Público vai agir como um fiscal da lei. Deixa eu ver se a legislação está sendo cumprida ou não. Então, cada um desses órgãos ele vai possuir uma atribuição própria com o fito de manter a organização estatal e a máquina administrativa funcionando. Então, quando eu falo em direito público, eu estou falando desses agentes. Professor, Pois não, Daniela. é que eu estava
você tinha feito uma pergunta mais cedo para fazer um link do texto com o assunto que você estava falando antes, né? Uhum. Aí eu estava pensando aqui que eu tinha feito de tarde um resuminho para me ver se eu tinha entendido direito esse texto. E o link que eu percebi aqui foi que o autor, ele fala que o direito sempre existiu, desde os homens primitivos. Uhum. E aí ele fala também que as normas de convivência, elas eram impostas, estabelecidas pelo homem. Então, eu acho que o link que você estava perguntando, que eu entendi, do texto com a pergunta de antes, é que se quando a pessoa está inserida no meio social, que ela veio com esse tipo de tradição já imposta a ela, igual você estava falando do seu pai, dos costumes e tal, e você tinha perguntado se a gente tinha achado que era uma opinião errada. Quando a pessoa ela já vem com esses costumes impostos, não significa que ela está errada, é por causa que, de acordo com o texto aqui, ele fala que algumas normas de convivência, elas são, por nascer com o homem, elas se tornam a verdade da pessoa, então elas acabam que acreditam naquilo e faz com que essas leis sejam naturais para elas, porque é o que acredita. Uhum. Só que o que eu estava vendo aqui também, que eu fiquei com bastante dúvida, é em relação às leis naturais e a positivista, porque quando eu estava lendo as duas, eu achei que elas parecem uma com a outra, e eu não soube diferenciar muito essas duas leis da social. Tá. Daniele, primeiro ponto que eu quero tocar, que eu achei bastante interessante, essa questão que você mencionou das normas de convivência, que elas são alteradas de acordo com a sociedade, de acordo com o tempo. Agora, direito natural e direito positivo. O que é o direito natural? O direito natural, para a corrente jusnaturalista, tá? É aquele direito que é inato ao ser humano. À medida em que ele nasceu o sujeito, ele já é sujeito de direitos. E que direitos são esses? São os direitos mais primitivos do ser humano, que é a liberdade, a vida, o direito à propriedade. Isso tudo são direitos naturais para o ser humano. Agora, para você diferenciar o direito natural do direito positivo, eu vou te falar uma forma bastante interessante para você diferenciar. É natural eu mandar esterilizar uma determinada parcela da população porque ela tem uma etnia diferente? Se é natural? Uai, depende. Não, eu acho que não uma parcela, não. Se fosse não. Existe uma lei que fala, fulano, quem é assim vai ter que ser esterilizado. Ah, não, eu não concordo, não. Não? Pois é natural? Então, olha só a diferença do direito natural para o direito positivo. O nosso direito ele se desenvolveu de tal forma que em um determinado período da nossa evolução... não cai não, filha da puta. Desculpa, gente. Em determinada situação, em determinado momento da nossa história, nós passamos por um momento de positivação extrema do direito. Então, só havia validade jurídica para determinados atos jurídicos se houvesse lei. Tá? Então, o que eu mencionei para você, né, e se existe uma legislação que fala que uma determinada classe da população, uma determinada parcela da população tem que ser esterilizada pelo fato de ser judia. E isso é o que deu força, por exemplo, para estados totalitários. E não falo apenas, a Alemanha é o que a gente mais menciona, porque foi um estado extremamente... foi notório o que foi feito. Então, o exemplo que eu dou para a gente saber diferenciar é exatamente a gente entender que o direito positivo ele está muito mais ligado a um direito escrito, a um entendimento momentâneo de uma determinada época do que o direito natural. E aí entram diversas discussões, porque o direito natural ele também é mutável, pela extensão da liberdade. Quando eu falo, todos aqui têm liberdade,
mas ela é limitada. Certo. Você concorda comigo? Uhum. Se tiver aqui se algum aluno, você, por exemplo, Daniela, se você olhar para mim e falar assim, esse professor é sei lá, esse professor tem cara de topodídio, pronto. Esse professor tem uma cara de topodídio. Isso aí me ofende. E pode ser considerado, em determinadas situações, como um preconceito. Uhum. Tá? Então, em determinadas situações, o direito ele vai evoluindo para tal forma em que algumas condutas elas passam a ser não mais naturais. Por quê? Porque é necessário uma limitação da minha liberdade. Que tipo de liberdade? Liberdade de expressão. Então, a minha liberdade... Também, o que eu tinha visto no texto também é por causa da questão do livre-arbítrio, que fala muito disso, que quando não eram impostos que existiam as leis, por mais que você sabia que você tinha que respeitar, igual na época primitiva, eu não sabia o conceito de direito, mas sabia que você tinha que respeitar quem era acima de você, que você tinha obrigações e tal, e quando o conceito de direito não era estabelecido, eles sabiam o que eles podiam fazer ou não por conta do livre-arbítrio. E eu acho que tem a ver com isso que você falou agora, de saber os limites. Sim, o livre-arbítrio ele é muito interessante porque ele é a consecução do princípio da liberdade em todos os seus aspectos. Então, quando eu pratico determinado ato dentro da minha liberdade, eu tenho que envolver outros atores também, porque eu estou em sociedade. Porque... Seria como aquele ditado, tipo, minha liberdade termina onde começa a liberdade do próximo. A Franciele mencionou aqui, eu tenho liberdade até que minhas ações interfiram na liberdade do outro, certo? Em partes. Porque nem sempre a liberdade do outro corresponde ao seu ideal de liberdade. Então, olha só que interessante, nós não estamos debatendo fake news, eu digo, né, o Brasil não está debatendo fake news, e fake news tem a ver com liberdade de expressão. Aí eu vou analisar essa liberdade, porque eu tenho a liberdade de publicar. Correto? Agora alguém vai lá e entende, não, calma aí, você pode publicar, mas você não tem o direito de publicar falsas notícias. Notícias caluniosas, notícias que são inverdades. Então, quando o Estado regulamenta esse tipo de ação, ele já começa a limitar a minha atuação, mesmo eu achando que a minha liberdade de expressão é correta. Eu não me vejo infringindo o seu direito de liberdade de expressão se eu falo, por exemplo, que o Bolsonaro, que eu adoro o Bolsonaro. Entendeu? Eu não vejo isso como, eu não gosto de gay. Eu não vejo isso como um tolimento à minha liberdade. Eu sou homofóbico, por exemplo. Entendeu? Muitas pessoas não entendem que esse ato, o comportamento de ser homofóbico, infringe também a liberdade do próximo. Infringe, na verdade, o direito do próximo. Mas vai um pouco também do bom senso, né? Se bem que algumas pessoas não têm, né? Pois é, até onde que vai o bom senso para o direito agir? Natural. E tipo, para o direito natural, até onde que vai esse bom senso? Exato. Então, tanto o direito natural quanto o positivo, eles vão caminhar juntos, tá? Mas o que vai depender da própria reflexão do direito da liberdade a outros direitos, isso pode ser alterado ao longo do tempo. O direito à igualdade, antigamente visto apenas como para parcela da população, hoje já é visto como um direito inato. Então, são desenvolvimentos e transformações pelas quais a sociedade passa e que vão fazendo com que o nosso desenvolvimento seja o mais parecido com algo que a gente julga ser moralmente correto. Vamos lá. Mas isso é pra gente. Me respondeu, a minha dúvida era essa mesmo. Se tinha algum dos direitos que era mais certo de usar, mas você falou que os dois se complementam.
Uhum, sim, Obrigada. nada. Vocês conseguem imaginar um tipo de direito que era considerado natural e hoje foi passado por um direito positivo? Ou um direito que era positivado e atualmente ele caiu em desuso pelo próprio desenvolvimento da sociedade? É exatamente essa tarefinha de vocês, tá? Aquele direito de duelo, desafio duelo, podia fazer nessa pessoa, né? Você podia matar a pessoa no duelo. Ah, tá. Ok. Uhum. No Brasil tinha isso também. Eles matavam, né? Era muito comum. É, normal. Os juízes de paz matavam os outros de atrás, que eram juízes. É a figura, é o próprio poder do Estado na ação contra o indivíduo, ou então a própria desconsideração do valor da vida, né? É bem interessante a gente viver, a gente noticiar eventos históricos, as formações dos estados contemporâneos e o desenvolvimento do direito. Eu acho bastante interessante. O que eu quero que vocês façam, isso eu vou deixar lá no portal acadêmico, e eu vou alterar a data, inclusive, porque os alunos do Integral solicitaram, então eu vou alterar para todo mundo. Eu quero que vocês façam esse contraponto, eu quero que vocês façam esse paralelo, tá? Professor, texto... Oi. em relação a se falar de direito natural, ser positivado, na época dos escravos, por exemplo, a lei da liberdade, ela também mudou depois que assinou a Lei Áurea, né? Então, qual que é o problema dos escravos? Vamos voltar bastante aqui. Os escravos, eles eram consideradas pessoas que, por uma determinada razão, tinham que ser submetidas a um serviço serviçal, tá? Muitas vezes eram pessoas que detinham dívidas com outras pessoas, então não era algo ligado à cor, tá? Era um evento político, social, normal. A escravidão de negros foi algo trazido pelo próprio desenvolvimento, pela própria necessidade de condicionar a situação de um ser humano a um serviço não remunerado. É mão de obra barata, né? Então, muitas vezes essas pessoas... Então, os negros do Brasil, que foram escravizados, eles eram considerados coisas. Então, sendo um objeto, eles eram transacionados. Eu compro, eu mato, é uma coisa, é meu. Eu faço o que eu quiser. Então, mas isso era mais ou menos um direito natural, porque era uma coisa, assim, natural de acontecer, né? Tipo, normal, era... Pois é. Aí a gente vai para uma situação. É natural para a cultura? Era natural para a cultura? Não é natural, mas culturalmente, na época, era, né? Exatamente. Aí, com a pressão da Inglaterra, em virtude do movimento da Revolução Industrial, a classe, a coroa se viu obrigada a libertar os escravos, para manter o comércio, as ligações comerciais com a Inglaterra e os outros países europeus. E aí, com isso, com essa abolição, os escravos eles simplesmente foram colocados à rua. Eles saíram de um aspecto de objeto de direito para se tornarem sujeitos de direito da noite para o dia, sem qualquer tipo de atuação estatal, para favorecer as pessoas. Né? Oi? Quase um indigente, assim. Sim, quase não, um indigente mesmo. Imagina que hoje você tem... você era uma coisa e agora você é uma pessoa. Você pode ter várias coisas, mas você não tem nada, você não sabe por onde começar. Você não tem um calçado, você não tem nada. Então muitos escravos continuaram até nas fazendas onde eles eram escravizados, porque eles não tinham para onde ir. Eu vou para onde, né?
É. Eu vou para onde? Não tem para onde ir, vou continuar aqui. Mas se você for considerar como lei, essa lei, tipo, quando assinou a Lei Áurea, a Lei da Liberdade foi positivada ou não? Sim, ela foi positivada para essa classe, né, que antes era considerada objeto e agora passa a ser sujeito de direitos, né? E aí a gente tem aquele desenvolvimento legislativo para fazer com que a população, vamos lembrar o direito positivo, para fazer com que a população aceitasse, goela abaixo, que os negros agora são pessoas, não são mais objetos de transação. Tá? Então, quando você faz isso numa sociedade em que é uma sociedade de classes, você verifica que esse pessoal ele vai viver à margem da população, à margem da sociedade. E onde é que eles vão viver? Cortiços, né? Não tem. Favela. Fundar os cortiços. Uhum. Quando começa Cortiços no Rio, depois das favelas, né? Exato. E aí hoje a gente tem, por exemplo, um edital da Magalu que para contratação de trainees exclusivamente pretos e indígenas. Eu vi isso. Olha que legal. E aí vem uma porrada de gente que fala, não, mas aí isso aí como é que é? Racismo inverso, né? Preconceito inverso. Racismo inverso. Ah, vafanco, vai tomar no cu, desculpa. Eu sou branco, sou hétero e homem. Eu tenho privilégios. Ana Flávia, você tem privilégios? Tem. E alguns não, pela sua condição de mulher. É algo que hoje... Mas eu sou mulher e branca. Eu acho que isso é um pouco ainda privilegiado do que se eu fosse, imagina, uma mulher negra, que pô, é bem pior do que minha situação, entendeu? Sim, mas fato é que o que eu quero mencionar aqui para vocês é que atualmente a gente vive uma discussão tão intensa sobre os direitos das pessoas, independentemente dela ser macho ou fêmea, dela ser homossexual, bissexual, ser travesti, né, inúmeros nomes aí que a gente possa mencionar. Essas pessoas, esses direitos já são inatos. A questão é que agora falta uma efetividade, e isso está acalorando tanto os debates que o direito ele começa a visualizar aquilo como um desenvolvimento natural da sociedade que é necessário para a própria convivência. Então, o que a gente está trazendo? O que a Magalu está trazendo? Olha, sim, nós temos, isso já foi reconhecido, muita gente já reclamou, muita gente criticou, e agora, o que a gente vai fazer? Eu, como Magalu, como empresa, eu vou abrir um edital para contratação apenas de pretos e indígenas para trainee. Ok. Isso é uma medida. Acho que sem exigir línguas também, né, pelo que eu vi lá. Não exige língua, não. O que é extremamente interessante, porque eles levam em consideração não apenas a cor da pele, mas a situação em que a pessoa se encontra. E querendo ou não, um preto, ou uma preta dentro da nossa sociedade, ela vai ser marginalizada se ela não vier de berço de ouro. E muitas vezes, quando vem de berço de ouro, se fode também, né? Fala, Guilherme. Você acha que a Magalu, pelo tamanho da empresa que você acha que a Magalu fez isso pensando no âmbito financeiro ou no âmbito humano? Porque as ações da Magalu, depois que isso aconteceu, subiram 2,5%. Então, logo depois que isso foi aberto a público, subiu em 2,5% as ações da empresa. A Magalu, na verdade, desde a pandemia, ela vem crescendo absurdamente. Sendo ou não uma jogada de marketing, sendo ou não uma jogada de boas práticas, independentemente de qualquer que seja o fato originador que originou esse programa de trainee exclusivo, você há de concordar comigo que ela gerou um efeito muito positivo na nossa sociedade. Não, eu concordo. Então, eu acho que mesmo que as pessoas ajam com interesses escusos de enriquecimento, maiores ativos, maior circulação de ações, crescimento na bolsa de valores,
mesmo que eles tenham somente esse tipo de interesse econômico, por outro lado, eles vão agir no aspecto social. O próprio marketing, né? Se eu te falar isso, todo mundo já comenta, né? Eu não quero saber, você pode ser acho que independente do jeito que for, se começarem, assim, outras empresas começarem a seguir a Magazine Luiza, a gente vai ter tipo uma sociedade melhor e mais igualitária. Exatamente. Independente da jogada que a Magazine Luiza fez. Exato. E isso vale inclusive para mulheres também. Eu escrevi um capítulo de um livro, ele ainda não foi publicado não, que fala sobre, e aí eu faço um estudo comparado, um estudo da nossa legislação brasileira e do Manual de Boas Práticas, para verificar a atuação da mulher no mercado de trabalho. Então, a gente não fala apenas hoje do preto, do branco, não, a gente fala de um conjunto de pessoas que precisam de um apoio para que elas sejam vistas como pessoas. Não estou falando que é um privilégio botar essas pessoas ali ou ali. Não. É simplesmente para dar visibilidade àquelas pessoas que precisam ter essa visibilidade agora, porque elas são seres humanos e nunca tiveram a oportunidade de enfrentar o que elas estão enfrentando hoje em dia. O que eu vejo de gente, mulheres, agindo dentro do mercado de trabalho, buscando a sua própria independência, o reconhecimento, não pelo fato dela ter uma buceta, desculpa a expressão, mas pelo fato dela ser competente, tá? Isso vem crescendo consideravelmente. É claro que vocês, mulheres, ainda vão passar por diversas situações constrangedoras, mas não se sintam vítimas. Vocês não são vítimas. Eu estudei lá em Viçosa, então, tipo assim, eu fiz umas amizades com a galera de medicina veterinária. E umas amigas minhas hoje que já são formadas e estão fazendo mestrado, se inscreveram, eu não lembro o nome da empresa, para trabalhar na empresa. E ela recebeu um e-mail falando que a empresa não aceitava para aquele tipo de serviço mulheres. E depois a empresa soltou uma nota falando que era mentira e tal, não sei o quê. Mas aí a galera tem um print dos e-mails da empresa falando isso, que não aceita mulher nessa área da medicina veterinária lá na empresa. Ó, que bacana. Tipo, nos dias de hoje isso ainda está acontecendo, entendeu? Aí vem uma situação em que a gente fala, de um lado eu tenho a iniciativa privada, tá? Que ela determina a forma, o que, como, quando produzir, quem vai produzir, tá? E de outro eu tenho uma pessoa, mulher, que vai se candidatar a uma determinada vaga. A empresa, por ela ser privada, as regras são dela. É errado? Tá no direito dela, mas assim, socialmente é errado, né? Pois é. Agora, vamos lá. Eu vou tratar, não sei o tipo de serviço que deveria ser feito. Mas existem tipos de serviços que não são adequados para mulheres? Pela estrutura dela. Não estou falando de sensibilidade nem nada disso. Eu estou falando pela estrutura dela. Eu acho que... Não sei. Não estou conseguindo pensar em um que mulher não faria hoje em dia, porque tem mulher de tudo quanto é tipo, né? Algumas, claro, que não se encaixariam no... em algumas circunstâncias, né? Mas teria algum tipo de mulher que talvez sim. Talvez eu não, mas outra sim, entendeu? Entendi. Então... Oi? Eu nunca vi mulher sendo chapa em supermercado, chapa de caminhoneiros, coisa assim. Chapa é o cara que vai junto, que pega peso, que carrega e tal. Sim. É limitado. Acho que é muito difícil mesmo. Pode ter, mas na quantidade precisa. Não sei se seria uma limitação da própria estrutura da mulher ou se é um mercado fechado. Tá? Porque é um tipo de argumento que é muito utilizado. A estrutura da mulher não aguenta. Se a estrutura da mulher não aguenta aquele tipo de trabalho, que haja modificação
do tipo de trabalho que ela vai fazer. Ou então dos pesos, né, que esses caras pegam, porque a gente sabe que é muito... Eu vi uma vez que na Itália um saco de cimento pesa 20 quilos. Aqui no Brasil é de 40 a 50 quilos. O saco de cimento na Itália pesa 20 quilos justamente para não prejudicar o trabalhador. Os caras tacam 50 quilos aqui, 40 quilos, o que estoura, né, a coluna, as costas do pessoal que trabalha nesse setor, né? Que são pedreiros, são serventes, né? É um estoque gigante das pessoas que têm lesão, né? Pois é. E aí nessa circunstância Professor. toda de trabalhos, a gente tenta... Só um minutinho, Kathleen. Nessa situação toda, nessa circunstância de trabalhos de homens e mulheres, diferenciação, eu trago para vocês aqui uma vertente do princípio da igualdade, né, que é a equidade. A equidade é o quê? É um tratamento proporcional para tornar viável. Só um minutinho, Ana. Kathleen, pode falar. Não, é que eu queria falar também que a questão da mulher também é que a mulher é muito mais multifuncional do que o homem. Ela consegue realizar várias tarefas e tarefas bem feitas. E muitas vezes tarefas com pequenos detalhes. Eu particularmente acho que a mulher tem uma sensibilidade para o trabalho que não é considerada ainda, mas que algumas empresas, principalmente empresas voltadas a questões sociais, vêm identificando. E eu vou utilizar isso, né? Oi, Ana. Eu achei o e-mail, eu não sei se vai dar para ler, mas é minha amiga que tinha me mandado, né? Tá assim: boa tarde, tudo bem? A Matsuda, que é a empresa, não sei como é que fala o nome, segue a política de não contratar mulheres para o departamento técnico. Infelizmente, não posso te ajudar atenciosamente. Está escrito no e-mail. Bacana. Só que não vai dar para ver, porque... Você pesquisou se isso aí, se deu alguma notícia no Poder Judiciário, alguma coisa assim? Não sei, mas aí a empresa se manifestou, né, na época, colocou lá falando que, inclusive, tem várias mulheres no departamento deles e tal, mas nesse departamento técnico, que a minha amiga, tipo, já fez mestrado, tá fazendo doutorado agora nessa área, eles não aceitam mulheres. Aí eles falaram que foi o veterinário que respondeu, o veterinário responsável que respondeu, que eles não têm nada a ver com isso, que essa pessoa que estava fazendo, tipo, que estava recrutando. Aí, tipo, foi bastante divulgado na mídia. Eu não sei se é porque eu tenho muito amigo que fez medicina veterinária, então, tipo, o meu Instagram mesmo ficou lotado disso. Entendi. Eu realmente não tinha visto isso. Mas algumas empresas, elas sofrem, né, vamos lá, eu não lembro quem comentou que as ações da Magalu subiram 2 e pouco % depois eu que falei. O Guilherme, isso. Então, o Guilherme, ao mencionar essa questão da Magalu, do aumento do preço das ações, a gente também pode verificar isso em sentido contrário para esse tipo de empresa. Por exemplo, a Madeiro, aquele do sanduíche, sabe? Sei. Pois é, aquela empresa, ela teve um serviço social muito interessante desde a sua fundação. Ela exercia ela tinha uma responsabilidade social bastante interessante. E caiu por terra quando? Quando o presidente o dono da Madeiro, o presidente da Madeiro, falou que os funcionários tinham que continuar trabalhando. Então, ou seja, né, a mão de obra é mais importante do que a vida. E isso leva também a um declínio da empresa. Então, a gente estar antenado às circunstâncias modificadoras hoje em dia da conduta, da nossa conduta em sociedade, muitas vezes pode nos levar ou para um sucesso, tal como a Magalu, ou para um declínio total, tal como a Madeiro, tá? Que estava indo muito bem e, de repente, por uma declaração infeliz dessa, cai por terra.
Eu coloquei o link aí da reportagem do e-mail que eu te falei. Tô abrindo aqui. Professor? Oi. Sou eu, Rodrigo aqui. Cadê o Rodrigo? Oi. Fala. Tem coisas que, tipo, o Guilherme tava falando aí de ter sido marketing e tal. No início do ano, um jogador que veio jogar no Corinthians. O Corinthians tem muita torcida. Ele usava a camisa 24 lá na Argentina. Aí aqui no Brasil tem isso tudo, de número do viado, não sei o quê. Aí quando ele foi ser representado, ele teve que escolher outra camisa. O diretor do Corinthians falou que ele não podia jogar aquela camisa, que era aqui no Brasil não podia. Quem jogava no Corinthians não podia usar aquela camisa. Aí passou um tempo, a repercussão foi negativa, aí o Corinthians foi e deixou de usar a camisa 24, depois de um tempo. Mas aí teve vários clubes que fizeram campanha, botaram o principal jogador para jogar com a camisa 24, mas o Corinthians não soube lidar com isso. Pois é, só porque ele 24. A pessoa ela muda de opinião, seja porque ela foi obrigada a mudar de opinião, porque o cargo dela assim o exige, ou ela vê que ela falou besteira mesmo. Tá? O Corinthians, como um dos maiores times de futebol do Brasil, ele tem também uma responsabilidade. Os times de futebol têm responsabilidade. Né? Eu não sou fã de futebol, não gosto de futebol, mas acompanho algumas coisas. Mas eu vejo assim que pô, é uma paixão nacional, então, se é uma paixão nacional, por que a gente não pode atrelar uma coisa à outra? Os clubes fazem isso. E também tem que ir de quem consome, né? Tem que saber o que vai fazer. Não pode. Vai falar que não tem corintiano homossexual. Não existe. Mas para a maioria da torcida acha totalmente errado. A maioria não consome como se tivesse sido certo. Teve uma grande parte da torcida que achou correto. Torcida organizada, que apoiou. Mas tem outros que não. Entendi. Eu tô falando, quem consome tem que saber selecionar bem para saber o que vai para frente ou não. Tem gente que às vezes o clube toma uma atitude posta lá no dia do LGBT, do orgulho LGBT, posta uma foto. Aí a maioria comentando, meu time não é time de viado, que não sei o quê. Aí acaba gerando meio com uma repercussão negativa. O problema também é muitas das vezes quem consome o futebol. Acho que tá meio que cercado como ser um esporte de homem, foi visto assim durante muito tempo. Então, acho que o pessoal se cercou daquilo ali com esse estereótipo e vai até o final. Tem muita gente. Sim, tem. O futebol, ele querendo ou não, ele movimenta uma massa muito grande, né? Massa mesmo. Então, a gente pode tentar identificar uma certa ignorância, uma certa própria, né, desculpa a expressão, uma estupidez do ser humano ao verificar que um número é prejudicial ao clube, ou então uma bandeira é prejudicial ao clube. Fizeram um experimento, acho que na Polônia, não sei, acho que é na Polônia, de distribuição de máscara com as cores do movimento LGBT, para distribuição na rua. E muita gente falou, não quero, não quero. E outras pessoas, não, por favor, posso levar, sabe? Então, hoje a gente tem essa polarização sim, mas a tendência nossa é um desenvolvimento capaz de fazer com que haja em princípio, uma coabitação e depois um tratamento comum, sem preconceito, sem nenhum tipo de regalias. Apenas um tratamento. Certo? Tá, pessoal, vou passar para vocês uma atividade no portal, como eu falei com vocês, tá? Vou fazer essa alteração da data. Eu quero só que vocês façam 5 linhas, 7 linhas no máximo. Quero apenas um comparado do texto com uma realidade atual. Pode ser uma realidade sua, individual, pode ser uma realidade mundial, pode ser uma entrevista, pode ser um noticiário, qualquer coisa. Tá bom? No mais, eu agradeço muito a presença de vocês e a gente vai se falando. Professor. Ok. Oi, Natália. Eu fiquei
matutando aqui, você falou que a questão dos escravos serem negros não foi não era muito pela cor e sim pela mão de obra. Poderia-se dizer que o racismo veio depois, então, da libertação deles, como uma forma de manter a divisão dos brancos seres superiores e os negros inferiores, e não de o racismo ter sido a causa da escravidão? Uhum. Não, o racismo ele não foi a causa da escravidão, tá? Existem diversos estudos que podem apontar para um sentido contrário, que apontam para sentido contrário, que era questão de... é questão econômica, tá? O racismo, ou então, né, o preconceito em si em relação a raças, a etnias, sempre existiu. Sempre, sempre. A questão é que no Brasil, nos Estados Unidos, ele é tão acentuado porque o negro era considerado objeto. Então isso foi anexado à nossa cultura de que o negro é inferior. E a gente vê isso de tal forma que atualmente a gente dá uma... A gente olha aquilo lá, pô, mas é sério? É um ser humano, sabe? Não tem que haver isso. Mas é explicado pela nossa cultura. Então o nosso racismo, ele é oriundo não apenas da cor da pele, mas porque o escravo ele era considerado objeto. Entendi. É uma das explicações. É porque teve duas ondas de escravidão no mundo. A primeira que ele falou é na antiguidade, que era, por exemplo, que os romanos, os gregos utilizavam, eles escravizavam por guerra ou dívida. Aí não importava se a pessoa era romano, se era branca, se era um bárbaro, por exemplo, se era um grego, tal assim. A escravidão moderna, que os portugueses fizeram na África, remonta aos anos de 1500, mais ou menos, ali, né? Aí sim, aí você tinha portugueses que iam na África e buscavam embarcações de negros. Inclusive, eram próprias tribos negros da África que escravizavam negros. Essa é a questão-chave. Entendeu? Eram negros escravizando negros que os brancos de Portugal ou da Espanha iam lá e compravam, traziam. Aí gerou um estigma assim tal, por quê? Porque começou a se associar negros com escravos. É isso que aconteceu. Da mesma forma que foi com os negros, poderiam ter sido com os índios, né, que eles foram escravizados a princípio, ou então com asiáticos, com muçulmanos, e por aí vai. É uma questão assim que aqui no Brasil ela faz sentido, ou nos Estados Unidos, é porque os negros que foram os escravos, né? Que é o topo mais baixo da pirâmide, né? Porque escravo, ele ganha um status de coisa. Infelizmente, coisa, né? Você pode vender, você pode matar, você pode fazer o que quiser. Embora algumas leis foram evoluindo ao longo do tempo, né? Sim. O que você podia fazer com eles. E outra... Definitivamente, as fases da escravidão. As fases da escravidão, né? A escravidão na antiguidade foi uma coisa, na Idade Moderna foi outra. Basicamente isso. A Europa em si ela tem inúmeros exemplos de processos de escravidão por dívida, não só no Império Romano, né, mas no grego, mas também tem algumas legislações, por exemplo, a legislação da falência, isso não sei quando, no início da Idade Média, a pessoa que fosse considerada falida, ela poderia ser escravizada para pagamento da dívida. Então, olha só, Natália, não é uma questão de cor, tá? É uma questão econômica. E no Brasil, como o Gustavo falou, é uma situação própria de coisificação e banalização de uma pessoa, né? Tá? Um exemplo ainda mais claro, por exemplo, quando você pega em Roma, né? Aqueles germanos ou gauleses, né? Eram tidos como bárbaros. Gente, eram alemães, hoje em dia, né? É um cara branquinho, com olho azul e tudo mais assim, e tornavam-se escravos de romanos, e comiam o pão que o diabo amassava. Literalmente. Eles comiam cachorro, apanhavam, eram obrigados a praticar sexo com os romanos, né? E apanhavam depois, né? Era uma vida de humilhações que eles tinham, né? Era isso. E eram pessoas, assim, mais brancas do que eu. Sim. Sim, a questão é que a gente precisa entender que a gente só precisa entender que a escravidão
lá foi diferente da escravidão daqui, e que a escravidão daqui, ela gerou efeitos devastadores que a gente visualiza isso até hoje. Rafael, se não me engano, o único continente que ainda há escravidão no mundo é na África, né? Acho que são umas tribos lá no Mali, na Mauritânia, não sei, que ainda escravizam pessoas. Não sei. Acho que na Líbia havia escravos, sim. É uma instituição que ainda perpetua na África. Você encontra escravos na África ainda, em certas regiões lá. Já li sobre isso. É estranho, mas assim, É o mundo, né? na Líbia tinha... Se a gente for pensar, né, que o Brasil ele foi descoberto, né? Ele foi colonizado a partir de 1500, e o que já tinha acontecido na Europa em 1500 anos. Então a diferença é muito grande, a diferença cultural, o impacto disso é muito grande. Então, é certo, a gente não teve revolta, a gente não teve revolução, a gente não teve nada, tudo nos foi dado. Então é muito fácil a gente, atualmente é muito fácil a gente começar a identificar determinados problemas, porque eles foram colocados debaixo do tapete ao longo desses 500 anos aí que a gente está, né, 500 e poucos anos que a gente está aí como um Estado. Chega. Natália, quer comentar? Quer fazer mais algum comentário? Quero não, professor. Não? Então tá bom. Mais alguém? Eu tenho uma dúvida aqui sobre onde achar o exercício, a atividade que você passou no portal. Ok. Eu não sei o link, onde é que é. Uhum. Deixa eu colocar aqui, então. Então, era isso que eu ia perguntar também. Se é o fórum que está aberto e qual que é o texto base? Essa introdução ao direito? Então, vamos lá. Vocês estão vendo aí, né? Campus virtual? Sim, apareceu. Então, tá. Então, vocês vão lá na disciplina de instituições de direito público e privado. Tá aqui, ó, semana 2. Aí vocês vêm aqui em artigo. E aqui, ó, Introdução ao Direito, Ives Gandra da Silva Martins. Tá? É esse texto aqui. Tcharam! É esse texto. E a atividade você quer que mande para onde? Aí, como a atividade ela vai estar aqui, ó. Tá aqui, ó, cadê? Fórum. Eu ainda vou alterar, tá? Vou botar aí mais uns 5 dias. Tá aqui, ó. Debate do texto e tal. Então, isso aí eu vou pedir para vocês mencionarem. Então, é só no fórum mesmo, vou limitar a quantidade de linhas, né? Vou botar aí umas 5, 7 linhas. Tá bom? E se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar mensagem para mim que eu respondo. Tá, beleza, professor. Ok? Respondido? Beleza. Ô, professor, vou só Oi. perguntar mais uma coisinha. É só para, tipo, trazer algum assunto do texto, escrever, redigir uma... Na verdade, como o texto ele é mais um texto didático, de explicação, eu quero que vocês tentem exemplificar esse texto. Porque o estudo do direito, ele é muito atrelado, ele é muito chato, porque ele é a gente não consegue imaginar as palavras que a gente está lendo. Então, como a gente teve essa aula de hoje, eu acho que deu para dar uma aliviada no texto, eu acho que vocês conseguem analisar o texto e imaginar, poxa, mas tem essa situação, é verdade. Então, eu vou escrever sobre isso. Então, é uma questão, assim, uma comparação em relação ao texto de uma alteração que vocês veem atualmente no contexto do direito, tá? Da evolução dos direitos do homem. Entendi, obrigada. Nada. Então tá, gente. Ó, a aula tá gravada e depois eu vou postá-la no YouTube, tá bom? E disponibilizo para vocês.
Ok, boa noite. Boa noite para vocês, gente. Fiquem com Deus. Obrigado pela atenção. Falou, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, valeu. Boa noite, obrigado. Obrigado.